eu deixo a seguinte frase de Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se chama a si mesmo profetiza. Você tolera a mulher Ellen White, que se chama a si mesma de profetiza, e samba na sua cara. Jesus tem algo contra ti. Tá lá em Apocalipse 2:20, vai lá ler. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3, terceiro e último volume dessa série. Uma jornada incrível até agora. Eu estou muito feliz de finalmente estar realizando o lançamento desse terceiro volume. Foram praticamente aí uns 2 anos de hibernação, né? Sem lançar nada. A gente lançou o volume 1 em 2020, vocês se lembram? Finalzinho de 2020... Final de 2021, lançamos o volume 2. Obviamente tem sido uma jornada incrível, assim, tudo que... para onde o Senhor tem levado, né, esse ministério, me surpreende a cada dia. A gente, a princípio, não sabia o que ia acontecer, né, com os lançamentos dos livros, e ficamos muito felizes. A gente, já falei diversas vezes aqui, não sei se é necessário repetir, mas não existe nenhuma honra, nenhuma glória ao ser humano, é tudo dado a Deus, né, por tudo que vem acontecendo. E a gente fica muito feliz por isso, por tantas pessoas serem libertas, estarem sendo libertas das garras do adventismo, e isso também a gente está vendo que também está permeando outras seitas, né, outras jaulas sectárias aí, e realmente, sabe, só de ver, assim, grande parte da minha família liberta já foi algo surpreendente, mas ao mesmo tempo a gente está recebendo, né, o feedback e tantos testemunhos, assim, de pessoas que têm sido libertas, e todo esse movimento que foi gerado em torno, não em torno do livro, mas em torno da ideia, finalmente, né, de trazer essa clareza, essas informações ao público brasileiro. Eu fico, assim, realmente muito feliz de estar vendo o que está acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas existe uma organização já por trás das pessoas que estão sendo libertas, né? A gente tem visto a criação de vários grupos no WhatsApp de centenas, milhares já de adventistas que foram libertos, estão sendo libertos. E é muito interessante ver como que as pessoas elas acabam se organizando, né? Esses grupos, até queria dar um oi, um agradecimento muito grande a Débora Buffoni, ao Wagner Olmos, né? Ao Rodrigo Custódio, João Flávio Martinez, enfim, eu já vou agradecer todo mundo que de alguma forma se envolveu com esse terceiro volume, mas principalmente a Débora e o Wagner. Eles têm feito um trabalho assim incrível de organizar, né? É quase que uma igreja virtual que foi formada. Assim, a gente vê dentro desses grupos tem pessoas que estão já responsáveis por dar um apoio psicológico para um ex-adventista. Outras pessoas já são responsáveis por dar estudos bíblicos para o ex-adventista. Enfim, outras pessoas são responsáveis por um estudo mais específico de escatologia, outro mais relacionado ao evangelho, né? Porque quando o adventista ele sai
ele é liberto, ele tem que engatinhar e aprender basicamente tudo de novo, né? Porque toda aquela ideia que ele tinha de cristianismo, na verdade, foi uma grande lavagem cerebral que foi gerada ali, criada, né, na cabeça dele pelo povo adventista, pela instituição adventista, né? Melhor dizendo. E é muito difícil esse choque de realidade, assim, você vê que praticamente tudo que foi aprendido ali estava errado ou estava contaminado, né? Então, assim, é muito interessante você ver esses grupos se formando e se auto-organizando e criando formas de auxiliar esses ex-adventistas, esses ex-sectários que acabam sendo atraídos, né, de alguma forma para esses grupos e está sendo muito lindo assim ver toda essa organização e tudo que vem acontecendo. Enfim, gente, eu não quero me delongar muito no início do vídeo, né, porque a gente tem muita coisa para falar, mas é extremamente necessário que eu dê alguns recados, tá? Primeiramente, o livro Descortinando o Adventismo, volume 3, está sendo lançado hoje, né? A pré-venda acaba hoje. Então, oficialmente, você pode encontrar esse livro na Amazon e no site descortinandoadventismo.com. Você vai ter a opção ali de comprar o volume 1, o volume 2 e o volume 3. E se você comprar os 3 volumes juntos, né, a gente vai dar um desconto ali para você. Tem essa opção também do pacotão ali, dos 3 volumes. Então, só dando essa dica para vocês, tá? Eu queria imensamente agradecer a algumas pessoas, já falei de algumas aqui, Wagner Olmos, Rodrigo Custódio, Débora Buffoni, João Flávio Martinez, todo mundo que se envolveu ali nas notas do livro do volume 3. Pastor Paulo Romero, meu muito obrigado, meu grande respeito, admiração e a pessoa do pastor Paulo. O pastor Jamierson, muito obrigado pela nota, meu amigo, um monstro aí da apologética. O pastor Elias Soares, outro grande mestre da apologética no Brasil. O pastor Paulo Sérgio Batista, também muito obrigado, meu amigo, estamos juntos nessa, né? O pastor Paulo Sérgio tem um excelente livro também falando sobre o Adventismo, enfim. A todas essas pessoas, meu muito obrigado, que o Senhor os abençoe ricamente e continue aí abençoando e fazendo com que o ministério de vocês cresça cada vez mais, né? Claro, todo o pessoal do CACP, o pessoal do grupo dos apologetas ali, os apologistas do Brasil, né? A gente tem várias pessoas, o pastor Joaquim de Andrade, o pastor Alexandre, o pastor Paulo Cristiano, o pastor Tarles, né? Enfim, todo mundo que está ali. Também o alô, pastor César Cavalcante, da Rádio Musical. O pastor Eliseu Rodrigues, meu muito obrigado pelo apoio. Todo mundo que se envolveu nos outros volumes também. O pastor Elianai Cabral, Tamires Garcia, pastor Rafael Conrado, pastor Vinícius Iracete, pastora Tânia Tereza, pastor Vanderlei Bibar. Mais uma vez, meu muito obrigado. Pastor Misael, grande pastor que se mudou para Seattle. Tô com saudades, meu irmão. O pastor Wesley também, obrigado, cara, pelo apoio sempre aí. O pastor Bruno Martins, que está na MSBN aqui de Orlando agora. Enfim, todo esse pessoal, meu muito obrigado. A minha família, né, pelo apoio. Não é fácil, né? Esse ministério é um ministério de muito confronto, né? Muita, assim, bem politicamente incorreto, né? Polêmico, enfim. E só quem está envolvido para entender como é complicado, né? Porque nós aqui também lidamos com o público, a gente tem uma empresa, enfim, e as pessoas muitas vezes não entendem. Nossa, você tá, né? Isso aí atrapalha os negócios, mas só quem está envolvido sabe que tem coisas muito mais importantes do que apenas dinheiro e negócio. A gente está envolvido aqui na salvação de pessoas, né? Libertação de almas. E eu creio nessa missão, eu creio nesse chamado, então isso realmente é o que mais importa, né? E quando Deus chama, quem tem o chamado sabe, todo mundo tem um chamado, né? Mas assim, quem tem um chamado mesmo ministerial, o chamado que todo mundo tem é para todos os cristãos têm é para pregar o evangelho, mas
Quem tem um chamado ministerial específico, quando Deus chama, você sabe que é assim, é melhor atender, né? Porque senão você não vive em paz, né? Você não vive pleno, satisfeito se você não atender o chamado, porque é o que você veio fazer aqui, né, nessa terra. Então existe, cada pessoa possui um chamado específico, e quando Deus chama, né, para um chamado ministerial específico ali, é muito importante que isso venha praticamente acima de qualquer coisa, assim, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de carreira, enfim. Mas, queridos, a gente vai começar agora a falar sobre o tema de hoje, que é muito importante e é muito sério. Claro que é apenas o início, né, de uma jornada aí que a gente vai ter de 15 vídeos, né, onde a gente vai falar sobre muita coisa. Esse livro, ele é destinado a falar do ministério de Ellen White, da vida de Ellen White, né? Obviamente que toda a igreja adventista ela está conectada, ela foi criada em torno de Ellen White, em torno principalmente da doutrina do juízo investigativo, mas assim, sem juízo investigativo não há igreja adventista do sétimo dia, e sem Ellen White não há igreja adventista do sétimo dia. Então, a gente buscou abordar nesses 3 livros, né, as 3 bases mais fortes ali da Igreja Adventista, que é o juízo investigativo, no volume 1, no volume 2, a questão do sábado, né, que é o que as pessoas mais conhecem, e no volume 3, Ellen White. Então a gente vai entrar hoje falar a respeito dessa figura. Todos os vídeos praticamente vão falar sobre Ellen White, somente os últimos 2 que não. Aliás, você que vai comprar, adquirir esse livro, eu quero recomendar, amigo, que você leia ele até o fim, tá? Porque é um livro extenso, aliás, bem importante eu falar sobre isso, porque é um livro de 480 páginas, mais de 600 notas de rodapé, mais de 600 notas de rodapé. Ele está com 480 páginas no seu conteúdo, claro, se você contar notas dos pastores, os agradecimentos, etc. Ali vai ficar maior ainda. Então, somente do conteúdo mesmo, ele passou o volume 1, né? E está muito, muito extenso, mas muito rico em conteúdo. Mas assim, é bem importante. De propósito, eu deixei um dos capítulos mais misteriosos e interessantes para o final ali, capítulo 10, que é o capítulo sobre o ocultismo, né? Esse vídeo você não pode perder, porque foi a maior revelação que a gente teve escrevendo esse livro, foi o capítulo 10, tá? Que é a questão da ligação da igreja adventista com o ocultismo, ali dos pioneiros adventistas, né? E é muito forte, gente, vocês não podem perder esse capítulo de maneira nenhuma, tá? Enfim, incrível as coisas que a gente descobriu aqui, mas logo após esse capítulo do ocultismo, a gente tem 2 capítulos que falam sobre o que um membro faz depois que ele descobre que ele está numa seita, né? Para onde ele vai, o que ele faz, enfim. E no último capítulo a gente dá um passo a passo de como se ter um relacionamento com Deus, porque isso essa é a coisa mais importante para um cristão, é o relacionamento dele com Deus, tá? Então assim, leiam até o final. É extenso, tem muita coisa, mas essa leitura vai te prender. O pessoal que já leu, já teve a oportunidade de ler, já me passou o feedback. É uma leitura que prende, é muita informação. Esses 3 volumes, eles realmente encapsulam assim todas as questões do Adventismo praticamente. E juntando tudo vai dar aí mais de 1.300 páginas, né, com esses 3 volumes. Então, assim, ficou bem bacana, gente. Eu acho que o terceiro volume é até o melhor volume da série, tá? Tá muito forte. Mas vamos lá. Antes de a gente começar a entrar aqui, eu preciso falar da promoção que eu não falei no início. A promoção pro terceiro volume do Descortinando Adventismo, como é que vai funcionar, tá? Você vai fazer o seguinte, a gente vai sortear 2 exemplares por vídeo, tá? O primeiro sorteio
vai ser da mesma forma que aconteceu no volume 2, tá? Quando a gente lançou ali o volume 2, através do YouTube, um através do YouTube, um através do Instagram, tá bom? O sorteio pelo YouTube vai ser novamente o melhor comentário. Quem fizer o melhor comentário em cada vídeo vai ganhar o volume 3 gratuitamente. Não precisa pagar frete, não precisa pagar nada. Eu vou mandar para tua casa aí, tá bom, irmão? No Instagram vai ser um pouquinho diferente. O que você vai precisar fazer, tá? Só quem vai poder ganhar é quem já tem o volume 1 e já tem o volume 2. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar e você vai bater uma foto do volume 1, você com o volume 1 e com o volume 2, tá bom? Bate uma foto e você vai me marcar nos stories. Tá aí na sua tela, meu Instagram, @GleisonPércio, tá? Você vai me marcar, você vai fazer uns stories no seu Instagram e você vai me marcar com uma foto com os dois livros, volume 1 e volume 2, e você vai escrever assim, ó: eu quero, né, em cima da foto ali, você vai escrever eu quero, Jogo da Velha, hashtag Descortinando o Adventismo, né, volume 3, VOL 3. Ou você escreve Jogo da Velha, eu quero, Jogo da Velha, Descortinando o Adventismo, volume 3, por extenso inteiro ali, tá? É isso que você precisa fazer. Quem fizer isso, me marcar, aí eu vou escolher aleatoriamente a pessoa que vai ganhar, tá bom? Em cada vídeo a gente vai sortear um no Instagram e um no YouTube. Bom, beleza, gente. Vamos lá então. Agora vamos entrar no conteúdo pesado aqui. Bom, veja bem, gente. Quando eu iniciei a escrita desse livro, vocês vão ver ali, vocês que já adquiriram o livro ou vão adquirir, vocês vão ver que no início desse livro eu falo um pouquinho da minha experiência com a minha família quando eu era pequeno, quando nós fazíamos cultos, né, na sexta-feira à noite e no sábado à noite. O adventista ele faz culto, geralmente é assim, né, na sexta-feira à noite, no pôr do sol de sexta-feira à noite e no pôr do sol de sábado à noite. Então, assim, foi interessante para mim, foi um exercício de lembrança, assim, bem interessante. Voltar à minha infância e lembrar desses acontecimentos. O que acontecia nos cultos, né? Que geralmente eram na casa da minha avó, Ana, né? Que já faleceu, minha avózinha linda, que eu amava tanto, amo ainda. Então era na casa dela e o pessoal se reunia ali, a família se reunia e nós fazíamos o culto. E, gente, vocês vão ver os detalhes, eu escrevi os detalhes disso no livro, mas tinha uma coisa que era tudo um pouco meio estranho, assim, os cultos, né? Eu vendo hoje, a partir do meu ponto de vista hoje, tá? Na época eu achava que era normal, porque era o que eu conhecia somente. Mas uma coisa é muito séria, e aqui eu vou trazer 3 problemas, tá? 3 problemas iniciais sobre Ellen White. Esse é só o primeiro vídeo, a gente vai arranhar a superfície do problema aqui. Mas 3 problemas. E o primeiro problema envolve isso que eu vou dizer aqui agora. Nesses cultos, tá? O que acontecia? A gente geralmente lia uma ou outra passagem da Bíblia, alguns versos, um ou dois ou três, mais ou menos. E o resto, tá? Eram hinos adventistas que a gente cantava ali e tal, mas o resto era o que? Livros de Ellen White. Livros de Ellen White, tá? Então era o meu avô, o meu tio, alguém da família pegava esse livro, abria o livro e começava a ler passagens e passagens e textos de Ellen White. Muito bem. Você pode falar, tá, e daí, Gleice, qual o problema? Bom, o problema é o seguinte. Quando isso acontecia, a gente via assim, de novo, né, lembrando agora, a gente via o seguinte, e isso todo adventista sabe que é verdade o que eu vou dizer aqui agora. Se aqui é mentira, você está mentindo, meu amigo, porque quem é adventista sabe que eu vou dizer aqui é a mais pura verdade. Esses livros, eles eram lidos
o teor da coisa, o clima era mais ou menos assim. Quem quem é adventista entende o livro de Ellen White como, pelo fato do adventista crer, né, que ela foi inspirada por Deus. O adventista, ele lê, e nós líamos dessa maneira também, lê os livros dela como se fossem a palavra de Deus para os tempos de hoje. Então, assim, por quê? O adventista, ele pensa assim, ó. Bom, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ok. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. Ok. Só que Ellen White, ela escreveu o que ela escreveu agora, recentemente. E a Bíblia foi escrita há muito, muito tempo atrás. Ou seja, Deus levantou essa mulher para ser a voz dele na terra para os dias de hoje. Logo, se eu tenho alguma dúvida com relação à Bíblia, alguma passagem da Bíblia, e Ellen White escreve sobre aquele assunto, eu vou ficar com o que a Ellen White está dizendo, porque é a mesma coisa, é Deus falando igual. Só que Ellen White é mais moderna. Ela é para os meus dias, é para o meu tempo. Então, vamos ler ela como se fosse a Bíblia. Isso é um fato, gente. Os teólogos, os pastores, etc., talvez não falem tão em público. Alguns falam, tá? Alguns falam. Mas a maioria tenta, hoje em dia, esconder isso, de alguma maneira, para não ficar um negócio uma aberração tão grande. Mas isso é um fato. O adventista, ele lê o livro, o adventista que crê em Ellen White, porque, claro, existem várias divisões, subdivisões dentro do adventismo, mas estamos falando aqui do adventista tradicional que crê em Ellen White. O resto, quem não crê, é minoria, é uma minoria, tá? É possível que essa minoria esteja crescendo hoje em dia, mas quando a pessoa geralmente passa a entender que Ellen White não é inspirada e que é uma farsa, ela fica pouco tempo na igreja e sai, tá? Geralmente é assim. Mas enfim, a maioria que é adventista tradicional, tá? Crê dessa forma. Crê dessa forma. Lê os livros de Ellen White como se fosse a palavra de Deus, ou seja, como se fosse a Bíblia para os dias de hoje. Isso é um fato, gente, tá? Então esse é o primeiro problema que a gente tem aqui. Esse é um problema sério. Segundo problema, Ellen White, olha o que Ellen White diz a respeito dos escritos dela. Tá? Presta atenção. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Olha só. Esta obra, falando dos livros dela mesma, esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos, né, são os livros dela, são do Espírito de Deus ou do diabo. São, novamente, os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Não há meio termo. Ela deixa isso claro, gente, tá? Então não tem como você, amigo, dizer assim, ó. Não, sabe o que é, inglês? Tem coisas que ela escreveu que era a opinião dela. E tem coisas que ela escreveu que ela estava falando inspirada por Deus. Ok, isso aí quem está dizendo é você. O que ela diz, ela que escreveu os livros dela, plagiando muita gente. A gente vai ver isso no vídeo 2, tá? Mas isso é uma outra história. Que, aliás, só um plugin aqui, jogar uma sementinha para você. Isso está no capítulo 2, tá? Do livro, e vai estar no próximo vídeo, no vídeo 2, sobre os plágios. O trabalho, gente, que foi feito nesse livro sobre esses plágios nunca foi feito no Brasil, quiçá no mundo. Porque o que a gente fez aqui, gente, foi um trabalho tão complicado. A gente teve que localizar os livros originais que ela plagiou. Tá? Muitos deles você tem que achar em sebo, você tem que
naquelas biblioteca do Congresso Nacional Americano. É super complicado de achar, mas a gente localizou os livros, os originais que ela plagiou. Nós traduzimos para o português. Ninguém fez isso até hoje. Ninguém. Então não tem, você não vai achar isso no Brasil, tá? Somente no Descortinando Adventismo volume 3. É o único lugar que você vai achar isso. E assim, a gente está falando de muita coisa, tá? O capítulo 2, se eu não me engano, tem umas 60 ou 70 páginas. Só o capítulo 2. Porque é muito plágio, obviamente. A gente não colocou nem 5% dos plágios dela, né? A gente colocou ali alguns livros e alguns plágios sinistros. Assim, vocês vão ver. Fique atento no próximo vídeo. É assim, é impossível que um adventista venha querer negar esses plágios, porque é muito escancarado, gente, tá? Mas enfim, voltando aqui. Ela diz isso. Ou é de Deus, ou é do diabo. Esse é o segundo problema. Presta atenção. Primeiro problema. Colocar os escritos dela como uma Bíblia atualizada. Segundo problema. Mesmo que a teologia adventista não diga isso claramente, é o que acontece na igreja, é o que acontece nas famílias adventistas. Sim, senhor. Seja honesto. Adventista, seja honesto. Segundo problema, ela mesma disse, ou é de Deus, ou é do diabo. Vocês estão entendendo, gente? Não tem meio termo. Ou é de Deus, ou é... Então, assim, no final dessa série, se você entender que o que ela escreveu não veio de Deus, só pode ter vindo de quem? Do diabo. Ela mesma diz isso. Não fui eu que inventei. Ela diz isso. Tá? Esse é o segundo problema. Vocês estão entendendo para onde a gente está caminhando aqui, né? Vocês estão entendendo? A religião adventista, gente, segundo essa declaração dela, se estiver errada, se as coisas que ela escreveu, se a gente provar aqui que as coisas que ela escreveu estão erradas, a religião adventista ela não é apenas uma religião equivocada, tem doutrinas erradas. Não. Se não vieram de Deus, essa religião ela é do diabo. Ponto. Vocês têm que entender isso, gente. Pelo amor de Deus. Chega de querer ficar em cima do muro. Não existe em cima do muro aqui. Não existe. E vocês vão entender também, quando a gente chegar lá no capítulo 10, que é no vídeo, provavelmente o vídeo 11 ou 12 dessa série, vocês vão entender que isso é verdadeiro para todas as seitas. Vocês estão entendendo como a gente vai jogar luz aqui em cima disso? Vamos jogar luz em cima desse assunto aqui, de uma vez por todas. Se você já não entendeu isso nos outros 2 volumes, agora acabou, gente. Acabou. É de Deus ou é do diabo. Não tem mimimi. Entendeu? Esse é o segundo problema. Tá? Terceiro problema. Sabe qual é o terceiro problema? O terceiro problema é que se os escritos dela forem do diabo, aí a gente tem uma questão aqui, que é a doutrina fundamental adventista de número 18. Olha o que diz aqui. O dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no espírito de Ellen White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Qual que é o terceiro problema, gente? O terceiro problema é você não tem como desconectar Ellen White da igreja adventista. Então, você entendeu? Então, assim, uma coisa é, você poderia me falar, não, Gleison, eu sou adventista, mas eu não creio em Ellen White. Obviamente, os escritos dela estão errados. Tudo bem, você está dizendo que é do diabo porque ela falou? Eu creio em você. Então os escritos dela são do diabo. Tá bom.
mas eu sou adventista e eu não creio nela. Não, 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 amigo. Aí que tá o problema. A igreja adventista está dizendo o que dela? Que tudo que ela escreveu são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Ela é autoridade na igreja adventista, amigo. Entenda isso. Você não tem como desconectar. Entendeu? Então, ó, os escritos de Ellen White para a família tradicional adventista é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esquece o que qualquer um falar. É a palavra de Deus para os dias de hoje. Segundo problema, repetindo, ou é de Deus ou é do diabo. Não tem meio termo. Terceiro problema, a igreja adventista está totalmente conectada aos escritos dela. Você não pode ser adventista sem crer em Ellen White. Claro? Tá claro aqui? Vamos seguir. Beleza. Então vamos lá. Para que a gente possa entender tudo isso, gente, agora a gente tem que entender quem foi Ellen White. Tá? E o primeiro capítulo do livro, e esse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre quem foi Ellen White. Claro que no livro a gente foi até passou pelo trisavô, o avô, bisavô, trisavô, tataravô, pentavô. A gente foi lá para cima, tá? A gente vasculhou tudo para entender quem foi Ellen White. Por quê? Por que essa mulher... Por que aconteceu tanta coisa em torno da vida dela? Né? Por que ela influencia essas pessoas, 22 milhões de pessoas adventistas até os dias de hoje, e outros não adventistas também ela influencia. Por quê? O que aconteceu na vida dela? Quem foi essa mulher? Tá? Então no livro você vai ter vários detalhes, a gente não vai entrar nesses detalhes todos aqui. Vamos falar simplesmente que Ellen White ela nasceu em 1827, dia 26 de novembro, numa cidade chamada Gorham, no estado do Maine, aqui nos Estados Unidos. Tá? Ela teve uma irmã gêmea, enfim, Elizabeth, e os seus pais, Robert e Eunice Harmon, eles eram metodistas, tá? Só que era assim, eles tinham uma linha metodista fanática. Não eram metodistas tradicionais, eles eram fanáticos, tá? Quem chegou a ouvir e passar ali pelos cultos dos metodistas da igreja da Ellen White, ouvia gritarias e, enfim, loucuradas ali, situações embaraçosas, né, que eles se colocavam ali porque eles eram bem fanáticos, tá? O pai dela, o Robert, ele era um exortador na igreja. O exortador era tipo um cargo assim, mais ou menos, que depois que o pastor terminava o sermão, ele entrava, subia no púlpito e ele marretava ainda mais a igreja, assim, tipo, dava aquelas pauladas, sabe? Consolidava o que o pastor tinha falado no sermão, mas ele era mais incisivo e ele batia na igreja forte ali. Bom, muito bem. Para mais detalhes sobre tudo isso, você vai ler ali no capítulo 1 do Descortinando Adventismo, volume 3. Bom, agora, vamos falar sobre questões que marcaram a vida dela, que são relevantes para esse vídeo, tá? Ellen White, ela tomou uma pedrada, como todos os adventistas sabem. Aos 9 anos de idade, Ellen White tomou uma pedrada na cabeça muito forte, tá? Por que isso é tão relevante, gente? E assim, eu não sabia, né? Porque que todos os adventistas sabem disso, falam sobre isso, né? Mas eu ficava me perguntando, tá, por que esse povo fala tanto dessa pedrada, né? Qual é o problema dessa pedrada? Bom, o problema, gente, é o seguinte. Essa pedrada não foi uma simples pedrada, tá? Essa pedrada foi uma pedrada que ela sofreu traumatismo craniano com essa pedrada. E ela quase morreu, então foi algo bastante sério e é muito relevante para o nosso estudo, porque o que isso gerou de problemas neurológicos em Ellen White foi algo muito sério e que acabou influenciando
em toda essa questão de visões, vocês já vão entender, tá? Vocês já vão entender. Vamos lá, vamos primeiro falar sobre a pedrada. Olha que sério que foi, tá? Isso ela falando, tá bom? Ela escreveu o seguinte, ó. Estávamos tentando correr para casa, ela estava saindo da escola, né? E aconteceu um problema com uma colega da sala dela, da escola dela, que encarnou nela e queria bater nela, tá? E essa menina era muito brava e começou a correr atrás dela e da irmã para brigar com elas, para brigar com Ellen White e possivelmente com a irmã dela. E olha o que ela disse que aconteceu. Estávamos tentando correr para casa, mas a menina nos seguia com uma pedra na mão. Eu me virei para ver a que distância ela estava de mim, e ao me virar, a pedra me atingiu no nariz. Eu caí sem sentido. Quando recuperei a consciência, me vi na loja de um comerciante, com muito sangue escorrendo do meu nariz. Minhas vestes manchadas e uma grande marca de sangue no chão. Bom, mais tarde ela expressou um pouquinho mais a respeito do assunto. Olha só. Eu fiquei sem me lembrar de nada por algum tempo depois do acidente. Minha mãe me contou que eu fiquei em estado de coma por 3 semanas. Ninguém pensou que eu sobreviveria, exceto minha mãe. Por algum motivo ela achava que eu não morreria. Bom, claro, coitada da Ellen White aqui, ela era uma menina, né? A gente não tá aqui. A gente tem dó dela, né? O que aconteceu foi terrível, foi muito ruim. Mas o que a gente quer apontar aqui é o seguinte: essa pedrada ela gerou problemas seríssimos neurológicos nela, que mais à frente iriam se apresentar como doenças, tá? Como histeria, catalepsia e êxtase, tá? Êxtase era uma doença também que ocorre ainda em pessoas que têm problemas neurológicos. Enfim, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Tem um capítulo falando só sobre isso, com laudos médicos de médicos que presenciaram Ellen White durante as suas chamadas visões e que disseram que não eram bem visões, tá? Era uma condição neurológica dela. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas guardem isso aí porque é muito importante. Isso aqui muda tudo no jogo, tá? Muda tudo. Bom, muito bem. Essa pedrada deixou a Ellen White não só com esses problemas neurológicos, mas também com um trauma sério com relação à sua forma física. Ela ficou com o nariz muito feio. Enfim, ela ficou traumatizada, tá, com aquela situação e começou a se sentir muito mal com relação à aparência dela. Então ela tinha muita vergonha, assim. E isso acabou causando problemas de sociabilidade na escola e ela saiu da escola, tá? Ela não aguentou ficar, acabou abandonando a escola e não completou o primário, né? Ela saiu uma vez, tentou voltar depois, tal, mas não deu certo e ela acabou ficando em casa mesmo e uma forma de homeschooling mais ou menos ali. Ela não era, não é que ela não sabia ler e escrever, ela sabia ler, obviamente, e escrever, porque ela escreveu vários livros, mas ela saiu desse período e os adventistas geralmente usam isso para dizer, ó, tá vendo? Ela não se formou nem no primário, como que pode uma mulher dessa escrever 49 livros, somente tem que ser de Deus, e blá blá blá. Tá, cansei de ouvir isso, tá, gente? Cansei, você também, adventista, sabe disso. O fato é que o que muita gente não sabe é que Ellen White ela tinha mais de 2.000 livros em sua biblioteca pessoal e ela era uma ávida leitora. Ávida, ela se interessava muito por assuntos religiosos, de biologia, até de geopolítica, enfim. E ela lia muito, tá? E pela pedrada que ela tomou na cabeça, ela também se tornou um dos problemas, né, neurológicos que geraram nela foi essa questão de ser uma escritora compulsiva. Ela realmente escrevia muito, tá? Mas isso era um problema que foi ali gerado pela pedrada. Bom, enfim, então ela não é que ela não recebeu educação, ela não recebeu uma educação formal depois do primário, mas ela tinha muito acesso, ela tinha acesso a muitos livros, né? Então ela leu muita coisa, enfim, e até, né, plagiou muita coisa dali dos livros que ela tinha na biblioteca pessoal dela. Bom,
Vamos lá. O que aconteceu, gente? Tentando aqui formar o perfil psicológico de Ellen White, né? É, com essa história da pedrada, ela, ela também isso gerou nela uma questão assim que ela não se sentia boa o suficiente, porque ela achava que enfim, a autoestima dela foi lá para baixo, tá? Porque ela se via muito feia, ela não se encaixava ali socialmente, né? Então ela tinha uma autoestima muito baixa e ela continuamente cria que ela não seria salva, tá? Ela achava que ela teria que ser perfeita para ser salva e ela simplesmente achava que, ok, Jesus não vai salvar ela, não salvaria ela não era boa o suficiente e ela ficou com essa pira aí de não ser boa o suficiente, enfim. E acabou criando uma mania de perfeccionismo. Ela cria que ela precisava ser perfeita para ser salva, tá? E essa crença dela, né, de perfeccionismo, ela acabou colocando dentro da religião adventista, tá? Essa coisa do legalismo, de você parar de pecar completamente para ser salvo, isso, enfim, tem várias situações dela, a gente vai trazer aqui falando sobre isso. Mas, então isso foi um outro problema que foi gerado ali, tá? Por causa dessa pedrada, infelizmente, isso acabou desencadeando muita coisa. Então, olha só, o que ela escreveu um pouquinho a respeito dessa questão de como ela se sentia com relação à salvação, né? É, ela escreveu o seguinte: eu escondi meus sentimentos perturbados de minha família e amigos, temendo que eles não pudessem me entender. Eu me equivoquei ao agir desta forma. Se eu tivesse aberto meu coração para minha mãe, ela poderia ter me instruído, me acalmado e me encorajado. Contudo, eu me enclausurei a minha agonia de maneira secreta dentro de meu coração é, e não busquei o conselho de cristãos experientes como deveria ter feito. Ninguém conversou comigo sobre o assunto da salvação da minha alma e ninguém orou comigo. Senti que os cristãos estavam tão distantes de mim, tão mais nobres e puros do que eu, que não ousava abordá-lo sobre o assunto que ocupava meus pensamentos, e tinha vergonha de revelar a condição perdida e miserável do meu coração. Bom, obviamente ela tinha, né, esse sentimento estranho, assim, que ela cria, então, que precisava ser perfeita. Porém, ao mesmo tempo, vocês vão ver ao longo do livro, que apesar de ela ter esse lado perfeccionista, né, é fato comprovado, nós vamos trazer evidências disso, que ela, na verdade, era uma tremenda hipócrita sobre praticamente tudo, tá? Ela pregava algo e não vivia o que ela pregava sobre praticamente todas as áreas da vida dela, tá? Reforma alimentar, questões de educação, que ela dizia que era para fazer de uma maneira, fazer de outra, educação familiar, vestimentas, joias, mordomia, tudo, praticamente tudo, tá? Plágios, ela era muito má com muita gente, tá? Ela destruiu a vida de muitas pessoas, a gente vai falar sobre isso também mais pra frente, enfim. Então, assim, por um lado ela tinha esse negócio do perfeccionismo, por outro lado ela era uma tremenda legalista, religiosa, hipócrita, tá? Isso é um fato também, vocês vão ver mais pra frente. Bom, vamos lá. Algo aconteceu na vida dela mais pra frente, né? Ela nasceu em 1827, Guilherme Miller começou a pregar sobre a volta de Jesus em 1830, mas foi ali até 1844. E ele chegou na cidade dela, quando ela tinha 12 anos de idade, para pregar sobre a volta de Jesus. Isso foi algo que marcou muito forte na vida dela, tá? Muito, muito forte. E aquilo ali meio que trouxe uma certa esperança sobre a questão da salvação ali para ela. Ela começou a entender algumas coisas um pouco mais diferentes, tal. Mas aquele avivamento, não que ela entendia melhor sobre a graça, não é isso, tá? Mas o avivamento que aconteceu não foi bem um avivamento, né? Não foi um avivamento legítimo, foi meio que um medo da volta de Jesus iminente. Então o povo ali ficou, né, daquele jeito e meio que, peraí, a gente tem que se aprumar aqui, porque senão Jesus vai voltar e a gente vai se perder. Bom, mas aquilo de uma certa forma trouxe
um alento ali para a alma dela. E ela passou a se agarrar muito na questão de Guilherme Miller e da volta de Jesus ali, que, segundo ele, ocorreria em 1843, depois em 1844, como vocês já sabem. Olha o que ela escreveu sobre as reuniões que ela frequentou ali com Guilherme Miller palestrando. Essas palestras produziram grande sensação, e a igreja cristã, na Casco Street, que o Sr. Miller pregava, estava lotada dia e noite. Nenhuma emoção descontrolada era demonstrada nessas reuniões. Mentira, tá? Mas vamos lá. Mas sim, uma profunda solenidade permeava a mente daqueles que ouviam seus discursos. Grande interesse se manifestou pelo que estava acontecendo na cidade e os camponeses se achegavam dia após dia, trazendo suas marmitas e permanecendo desde manhã até o fim da reunião da noite. O Sr. Miller discorreu sobre as profecias, comparando-as com a história bíblica de que o fim do mundo estava próximo. Assisti a essas reuniões na companhia de meus amigos e ouvi as estranhas doutrinas do pregador. 4 anos antes disso, a caminho da escola, lembro-me que peguei um pedaço de papel contendo o relato de um homem na Inglaterra que pregava que a Terra seria consumida em cerca de 30 anos a partir dessa época. Agora eu estava ouvindo sermões mais solenes e poderosos a respeito de que Cristo viria em 1843, apenas alguns anos no futuro. O pregador traçou as profecias com uma precisão cirúrgica que convenceu os corações de seus ouvintes. Ele se deteve sobre os períodos proféticos e acumulou provas para fortalecer a sua posição. Então, seus solenes e poderosos apelos e admoestações aos que não estavam preparados mantiveram a multidão como que enfeitiçada. Interessante ela ter usado essa palavra, né? Porque vocês vão ver, gente, isso de novo lá para frente no capítulo 10, vocês vão ver que todas as seitas, tá? Que, enfim, as seitas que a gente conhece hoje como seitas as maiores, né? E vocês sabem quais são os Mormons, Testemunho de Jeová, a Igreja Adventista, enfim. Elas têm uma ligação com o ocultismo e têm uma ligação com a maçonaria. Eu só vou jogar esse negocinho aqui, tá? E daí vocês vão entender isso mais lá pra frente. Bom, muito bem. A verdade é que ela creu em Guilherme Miller, ela endossou Guilherme Miller, tá? E ela creu na volta de Jesus para 1843, depois para 1844. Isso é um fato, tá? Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco que a doutrina da porta fechada dizia que quem não tinha crido em Miller, numa falsa profecia de Guilherme Miller, estaria perdido. E ela pregava isso. Ela pregava essa doutrina da porta fechada. Isso é fato que a própria igreja adventista concorda. Não diz que é mentira. Eles são, pelo menos sobre isso, são transparentes e dizem realmente, ela pregava sobre a doutrina da porta fechada. Bom, se lembra daquelas nossos problemas iniciais, né, do início do vídeo? Você se lembra dos 3, né? A gente já vai lembrar vocês, mas guarda esses 3 problemas aí. Vamos lá, gente. Agora a questão é a seguinte. Durante essas pregações de Miller, em 1842, Ellen White começou a ter alguns sonhos espirituais. Sonhos bem estranhos. E com bastante características ligadas à nova era e vários símbolos do ocultismo, que a gente acabou de falar. Maçonaria, ocultismo, seitas, né? Vamos ver um pouquinho a respeito desses sonhos, para a gente entender um pouquinho mais. E, de novo, é só uma pincelada, depois a gente vai entrar mais pesado nisso. Olha lá. O que Arthur White, o seu próprio neto, falou a respeito desses sonhos. Nessa época, ela teve 2 sonhos. Um em que visitava o templo no céu, e o outro em que era levada a subir degraus para ver Jesus. Neste último sonho, parecia que ele a recebeu com um sorriso. Colocando a mão na cabeça dela, ele disse: "Não temas." Ela recebeu um cordão verde, guarda esse negócio aí, que representava a fé. Sabe que representava a fé mesmo? E mais tarde ela declarou: "A beleza e a simplicidade de confiar em Deus começaram a surgir em minha alma." Olha só. Guarda isso, capítulo 10. E o vídeo, provavelmente 11 ou 12, vocês vão entender mais sobre isso. Bom, o fato é,
a influência de Guilherme Miller era gigantesca, foi gigantesca sobre Ellen White e sobre toda a família dela. O pai e a mãe dela criam também na volta de Jesus, ali, criam no que Guilherme Miller pregava, tá? E aí, o que aconteceu? A gente falou um pouquinho sobre isso no volume 1, mas eu vou lembrar aqui para vocês. A família dela e ela começaram a causar confusão na igreja local deles ali, né? E começaram a brigar com quem não cria na volta de Jesus ali, enfim. Eles criam, a maioria da igreja deles não criam e começou a ver conflitos ali. Então, olha só o que aconteceu. Vamos ver o que a própria Ellen White disse a respeito disso. Com uma certa ingenuidade, eu esperava que os meus irmãos e irmãs metodistas entendessem meus sentimentos e se alegrassem comigo, mas fiquei desapontada. Várias irmãs moveram suas cadeiras ruidosamente, virando as costas para mim. Não consegui entender o que eu havia dito para ofendê-los dessa maneira, pois havia falado muito brevemente, mas mesmo assim senti a influência arrepiante de sua desaprovação. Começou a dar ruim ali. O pessoal começou a achá-la estranho, o povo estranho, não estavam mais seguindo a Bíblia, né, que dizia que não era para marcar data, a gente já vai falar sobre isso, mas começaram a crer na volta de Jesus, uma data marcada para a volta de Jesus. Bom, olha só, o irmão dela, Robert, tá, disse o seguinte: Ellen, porque ele também cria, toda a família dela, inclusive o irmão, criam nessa falsa profecia de Guilherme Miller. Ellen, disse Robert, estamos enganados? Seria essa esperança do breve aparecimento de Cristo sobre a Terra uma heresia tão grande que ministros e professores de religião se opõem a ela tão amargamente? Eles dizem que Jesus não virá por milhares e milhares de anos. Se o que eles dizem possui mesmo que um pouco de verdade, então o mundo não poderá acabar em nossos dias, como não acabou, né, filho? A isso Ellen respondeu rapidamente: eu não tenho dúvidas de que a doutrina pregada pelo Sr. Miller é a verdade. Que poder acompanha essas palavras? Acompanha essas palavras. Que convicção é levada ao coração do pecador? Temos um probleminha aí, né? Temos um probleminha aí. Se ela creu e não teve dúvida que a doutrina pregada pelo Sr. Miller era a verdade, me explica aqui, gente, como que ela pode ser uma profetisa verdadeira do Senhor? Como é possível? A gente já falou sobre isso outras vezes, mas eu coloquei o foco ali dos 3 problemas. Ler Ellen White como se for a Bíblia nos dias de hoje. Ela mesma dizer que o ministério dela ou é de Deus ou é do diabo, não tem meio termo. E a igreja adventista está totalmente conectada a Ellen White. Ela disse que o que Guilherme Miller era verdade. Ela disse, está aqui. Não era verdade. Causou mortes, suicídios, falência. Tem que desenhar, gente. É só o começo, tá? Mas a gente vai desenhar, não tem problema. Vamos lá. Se ela é a mensageira do Senhor, porque profetiza é uma coisa para ela. Mensageira do Senhor é o outro nível. O profetisa está aqui, mensageiro do Senhor está aqui. Então ela é mais alta, tem um cargo mais alto do que uma profetisa. Então, peraí, gente. Então a gente tem que também elevar o nível de exigências, né? Sim ou não sim? Sim ou não sim? Sim. Bom, se fosse só profetisa, se fosse só cristã, já seria um problema. Profetiza, ferrou. Mensageira do Senhor? O que está acontecendo aqui, gente? Mensageira de que Senhor? Mensageira de que Espírito? Não pode ser de Deus. Se já errou ali, já errou no início. Bom, vamos continuar. Será que Ellen White não... Olha a família dela. Será que ela não... Na Bíblia deles, lá, da igreja metodista, da onde ela ia, na Bíblia deles, da família Harmon, será que eles não tinham esses versos aqui que a gente vai ler agora? Mateus 24:36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Atos 1:7.
ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Talvez tiraram também Jó 24:1, porque o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra, e, e porque os que o conhecem sequer sabem quando esse dia chegará? Talvez esse aí você não conhecia, né, amigo? Jó 24:1, anota aí. Bom, o fato é, quem estava à volta, ela mesma escreveu, a gente leu agora há pouco. Quem estava à volta deles? Cristãos sérios, teólogos, professores, mestres e cristãos normais que conhecem a Bíblia. Falaram: meu, vocês estão malucos, cara. Vocês estão seguindo um cara que está marcando data. Não pode marcar data, filha. Não, é de Deus. O que ele falou é verdade. É a mais pura verdade. Eu, mensageira do Senhor. Ok. Então o que aconteceu? Ela, obviamente, se voltou contra esse povo. Por quê? Porque a congregação, inclusive a congregação dela, falou: chega, Ellen White, chega, família Harmon. A gente não aguenta mais vocês. Fora daqui. Olha o que eles escreveram a respeito do ocorrido. A gente já leu isso no volume 1, mas vamos falar novamente aqui. A razão de sua expulsão não foi porque eles pregavam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um princípio da nossa fé ortodoxa, que é confirmada pelos artigos da religião de 1784. A demissão deles foi ocasionada por uma quebra de disciplina ao proclamarem as teorias de William Miller quanto à data marcada para a volta de Jesus. Depois de muitas vezes ficarmos calados sobre o comportamento perturbador demonstrado nas reuniões da igreja, os membros da Chestnut Street adotaram o que eles acreditaram ser o único recurso a ser tomado: expulsar a família Harmon da congregação. Tá, foram expulsos, não foi nada legal. Como que ela lidou com isso? Claro, com muito ódio e sede de vingança. Veja bem, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Ela foi expulsa. Ela dizia que o pessoal lá que expulsou ela e, enfim, que todo mundo que não cria na falsa profecia de Miller era do diabo. Jesus ia voltar e pronto, acabou. Jesus não voltou naquele período. O pessoal começou a tirar sarro dela, então, né, a coisa começou dela e de todos os adventistas. E a coisa começou a ficar feia e ela guardou, ela já tinha problemas sérios de autoestima. Você lembra? A gente está tentando montar aqui o perfil psicológico de Ellen White, tentar entender o porquê de tudo que aconteceu e vem acontecendo até hoje, repercutindo em virtude da vida dela. Bom, como que ela lidou com isso, gente? Não muito bem. Olha o que ela escreveu a respeito dessas igrejas, tá? Dessas pessoas, dessas igrejas, desses mestres, desses professores, desses pastores que diziam: tá errado, Ellen White, não pode marcar data. Olha o que ela escreveu. Os que amavam sua comodidade e estavam contentes com se acharem distantes de Deus, não queriam despertar-se de sua segurança carnal. Vi que anjos de Deus notavam tudo isto. As vestes daqueles pastores sem consagração estavam cobertas com o sangue das almas. Ministros que não queriam aceitar para si mesmos esta mensagem salvadora embaraçavam aqueles que a queriam receber. O sangue das almas estava sobre eles. Meu Deus do céu. Ainda, olha outra coisa que ela escreveu. Eles resistem e objetam a vinda de Cristo. O olho que tudo vê. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas agora, nesse volume 3, nós vamos falar mais a respeito do tal olho que tudo vê. Você lembra que eu falei, gente, agora há pouco, a sementinha ali? Maçonaria, seita. Maçonaria, seita. Ocultismo, seitas. Ou é de Deus, ou é do diabo. O olho que tudo vê, não está na Bíblia. O olho que tudo vê, está nos escritos maçons. O olho que tudo vê, está nos livros ocultistas. O olho que tudo vê, está lá no egípcio, nas religiões egípcias antigas, ocultismo egípcio, olho de Horus, enfim. O olho que tudo vê de Deus, perscruta. Pode procurar na Bíblia, vê se tem esse termo lá na Bíblia. O olho que tudo vê, procura. Vai. Não vai achar.
O olho que tudo vê de Deus perscruta os seus corações. Eles não querem que a volta de Cristo... E não é só aqui, tá? Em várias outras oportunidades ela usou esse... Vocês vão ver. Capítulo 10, gente. Pensa capítulo 10. Esse aí vai... Eles não querem que a volta de Cristo ocorra logo. Eles sabem que as suas vidas mundanas não resistem ao teste final, pois eles não estão andando dentro do reto caminho proposto por Deus. Ela não poupava adjetivos pejorativos para designar aqueles que decidiram não se juntar a esse falso movimento, ao falso movimento, gente, que ela havia decidido fazer parte. Olha lá, olha o que ela falou de novo, ainda sobre essas pessoas. Os mais fracos e covardes acabaram sendo vencidos pela falta de resiliência e se uniram ao lado adversário. Tipo assim, os caras que foram vendo, pera aí, aqui já marcou um dia, não voltou. Aí marcou outro, não voltou. Ah, vou embora pra casa, né? Vamos, né? Chega, né? Esse pessoal ela chamou de fraco e covarde. Interessante, né, gente? Qual que era o capítulo mesmo? O título desse capítulo? Ellen White. O espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel. Por trás da mensageira do Senhor? Será que esse espírito operava por trás da mensageira? Agora vocês vão entender o porquê que eu pus esse título nesse capítulo. Sim. Tudo está apontando para esse negócio que a gente vai falar aqui agora. Ellen White odiava, detestava, chamava de fraco, de covarde. Dizia que o sangue das almas estavam sobre eles. Dizia que Jesus olhava para eles com raiva, que não aceitava as orações deles. Isso está em outros textos que a gente já trouxe, mas vai trazer de novo. Ou seja, segundo ela, obviamente esse pessoal iria se perder, né? E por ela acreditar na doutrina do aniquilacionismo, no final esse povo todo iria sumir, simplesmente. Se iria queimar ali por um tempo, bastante tempo, né? E depois iria desaparecer. Ou seja, ela queria destruir esse povo. Segundo ela, esse povo seria destruído, né, por Deus, mas assim, o ódio e a sede de vingança está latente e aparente aqui. Tá? Muito bem. Quem mais agia dessa forma, gente? Na Bíblia? Quem é que queria matar e destruir profetas de Deus verdadeiros que queriam corrigir ações erradas do povo? Essa era uma ação errada. Marcar a data para a volta de Deus era uma ação errada. Obviamente eles não estavam operando pelo Espírito Santo de Deus aqui. Porque levou à ruína. Quais são os frutos? Ruína, suicídio, mortes, falência. Isso aqui é fruto do Espírito? É fruto de um ministério saudável de Deus? Não. Quem é que faz isso, gente? Qual é o Espírito que faz isso? Vamos pensar aqui, pelo amor de Deus. Que vem para matar, roubar e destruir. Quem? Que Espírito é esse? Então, quem fazia isso na Bíblia? Quem colocava as pessoas no caminho certo? Os profetas verdadeiros de Deus. E quem queria destruir esses profetas verdadeiros de Deus que estavam querendo aprumar o povo, colocar eles na linha? Como eram esses pastores aí, que inclusive expulsaram ela da igreja. Alguns deles, né? Pastores corretos, operando pelo Espírito de Deus, falaram, tá errado. Não, tá certo. Não, tá errado. Tá certo, tá, então sai fora daqui. Você está contaminando o povo. Família Harmon. Fora. Ela querendo destruir esse povo. Não. Vocês vão para o inferno, vão para o lago de fogo e depois vão sumir da existência. Quem fazia isso na Bíblia, gente? Quem queria destruir essas pessoas corretas? Profetas de Deus? Jezabel. Jezabel. Exatamente. Quem foi Jezabel? Mulher de Acabe, vocês se lembram, mas vamos ler um pouquinho a respeito dessa mulher. Ela perseguia aqueles que se levantavam com uma voz profética divinamente apontada pelo Senhor. Ela queria matar Elias. Se lembra? O povo, esses profetas queriam dar a direção correta para o povo. Ela queria destruir essas pessoas. Vamos lá.
Quem era Jezabel? Era uma princesa filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que mais à frente se tornou esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela convenceu o seu marido a adorar o quê? Quem? O deus Baal. O deus Baal, gente. E ela foi a responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel. Simbolizado, entre outros fatores, pela construção de postes ídolos. Você lembra os postes erigidos a Baal? Que Jeú destruiu, Gideão destruiu, se lembra? Sabe quais são esses postes que a gente tem? Existe no mundo hoje os postes erigidos a Baal, sabia? Aqueles postes lá. Existe hoje. Sabe quais são esses postes, gente? Algo chamado obelisco. Os obeliscos de hoje são os postes erguidos a Baal da época da Bíblia. E sabe aonde que tem um poste erguido a Baal, gente? Sim. No túmulo de Ellen White. No túmulo de Ellen White existe um poste erigido a Baal. Nos seus restos mortais, autorizado por ela, o que ficou marcado ali? Uma cruz? Algo erguido para Deus? Não. Não. Um poste erguido a Baal. Assim como quem fazia Jezabel lá atrás. Sim, senhor, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Aqui tá. Meu Deus, será que precisa fazer outros vídeos? Acho que só com esse capítulo aqui já dava para encerrar o livro. Mas calma. É um pedacinho, é a ponta do iceberg. Vamos lá. Jezabel ela tinha o quê? Uma característica controladora e manipuladora. Ela exercia um poder sobrenatural sobre seu marido. Quem mais fazia isso? Ellen White. Ellen White exercia poder como mulher, não é algo normal. Naquela época, ainda menos. Hoje, não é normal, mas naquela época, ainda menos normal. Ela dominava todos os homens da instituição adventista, gente. O marido e todos os diretores. Ela tinha esse poder. Não é um pouquinho estranho que naquela época, hoje em dia, se você colocar uma pastora adventista para ser pastora de uma igreja, essa mulher vai ter problema. É difícil ela acontecer. Claro, algumas estão aparecendo aí e tal. Mas naquela época, uma mulher ser a autoridade maior de uma igreja? Vocês nunca acharam isso um tanto curioso, pitoresco? Bizarro, sinistro, estranho. Bem estranho. Estamos fazendo esse comparativo. Vocês estão entendendo? Tá caindo a ficha, gente. Muito bem. Além de dominar ali os homens, Jezabel, ela perseguia e mandou matar centenas de profetas de Deus. Por quê? Porque ela odiava todos aqueles que eram fiéis ao Senhor. E, ao mesmo tempo, ela sustentava quem? 850 falsos profetas que cultuavam e adoravam a Baal e a Será, duas potestades da época. Quem será que seriam esses profetas, falsos profetas de hoje em dia? Que é sustentado pelo espírito de Ellen White, gente. Seriam talvez os pastores que representam o que ela escreveu? São sustentados por ela, pela igreja que está conectada aos escritos dela. Na verdade, é o espírito dela que sustenta tudo isso. Porque sem ela, não há igreja adventista do sétimo dia. Vocês estão entendendo, gente? Olha os paralelos que a gente está criando aqui. Você não viu isso em nenhum outro lugar até hoje. Olha só, gente. Vamos colocar num quadro para vocês verem de maneira mais clara. Tá? Olha só.
Jezabel e Ellen White. Vamos fazer o comparativo aqui, para ver se o povo acorda. Jezabel perseguia as verdadeiras vozes proféticas de seu tempo. Ellen White perseguiu as verdadeiras vozes pastorais e proféticas de seu tempo. Jezabel protegia e sustentava falsos profetas. Ellen White protegeu e endossou falsos mestres como Guilherme Miller, Joseph Bates, Samuel Snow, Hiram Edson e todos os pastores e falsos profetas de hoje em dia também, que estão ligados a ela. Jezabel levantou postes ídolos a Baal. Ellen White possui um poste ídolo ou obelisco em seu próprio túmulo. Quer uma homenagem maior ao seu Deus? Colocar um poste ídolo que representa ele no seu próprio túmulo? Isso é um tapa na cara de Deus, ó. Eu morri e tá aqui a quem é o meu verdadeiro Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui no meu túmulo. Jezabel levou o povo de Israel a falsos ensinos e a idolatria. Ellen White levou e ainda leva o povo cristão a falsos ensinos e a idolatria. A idolatria dela mesma, a idolatria de anjos, o arcanjo Miguel, como sendo o próprio Senhor Jesus, etc. Jezabel levantou falsos testemunhos sobre Nabote, levando-o à morte para ardilosamente tomar a sua vinha. Você lembra dessa história? Ellen White levantou falsos testemunhos sobre denominações genuinamente cristãs para ardilosamente tomar os seus membros para si e para a instituição adventismo, o proselitismo que a gente vê hoje. Jezabel deturpou a religião judaica, levando muitos à falência espiritual. Ellen White deturpou a religião cristã e o verdadeiro evangelho, levando muitos à falência espiritual. Jezabel afugentou e amedrontou um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos, o profeta Elias. Ellen White afugentou e amedrontou grandes homens de Deus de seu tempo, e ainda nos dias de hoje, por serem politicamente corretos e terem medo de expô-la por quem ela de fato é, uma falsa profetisa, líder de uma falsa religião. Aliás, a gente tem mais um ponto aqui, mas volta aqui para mim. Eu queria congratular, dar meus parabéns aos pastores que não se acovardaram agora, recentemente, nessa última polêmica que teve com o Rodrigo Silva, tá? Que o Rodrigo Silva é queridinho dos podcasts, que eu não sei até quando, espero que acabe isso rápido, porque isso aí é uma... Obviamente esse cara tem uma influência de Ellen White na vida dele, muito forte, e tem um negócio espiritual ali, tá? E não é possível que as pessoas, pastores, evangélicos, continuem abrindo as portas para esse cara, porque é uma barbaridade, tá? Mas, parabéns, André Valadão. Parabéns pelo teu posicionamento. Claro, sem titubear, sem medo de apontar o erro, chamar de seita quem é seita, chamar de heresia o que é heresia. Tamo junto, viu? Tamo junto. Parabéns, brother. Meu respeito a você. E pastor Eliseu Rodrigues, né, se posicionou também, entre outros pastores ali que não se acovardaram. Ah, mas não é meu chamado, não sabe o que é, não é meu chamado, entendeu? Eu sou assim, eu sou legalzão, né? Não quero treta, não quero treta. Tá bom, irmão, tudo bem, eu entendo, não é teu chamado. Mas falta um pouquinho de culhão, né? Falta um pouquinho de culhão, porque na hora de eles chamarem você de Babilônia, eles têm culhão, tá? Engraçado, né? Os caras que estão errados têm coragem de falar besteira. Mas você, amigo, você fica aí tomando as pancadas e fica quietinho, né? Né? Porque não é o seu chamado, né? Muito bem. Desde que a gente aguenta o tranco aqui, não tem problema, tá? Vamos lá. Jezabel teve como seu algoz o nobre e corajoso guerreiro Jeú, que finalmente a exterminou e extirpou seu espírito idólatra e manipulador do reino de Israel. Ellen White terá como seu algoz nobres e corajosos guerreiros cristãos, que finalmente não mais tolerarão o seu ignóbil espírito controlando e manipulando os filhos de Deus. Será você um desses guerreiros ou você vai pro ladinho ali dos politicamente corretos, né?
Bom, gente, a gente está quase finalizando, já está bastante extenso aí, mas aguenta aí que vem coisa boa ainda. Bom, quando Ellen White viu que Jesus não tinha voltado e ela postou todas as fichas dela ali naquela gafe, naquela grande gafe, naquela barbaridade que foi criada por Guilherme Miller, ela sofreu o baque, tá? E ela adoeceu bastante. Mas adoeceu assim, pesado, tá? Ela foi pra cama, ficou lá de cama um bom tempo, né? E o que aconteceu? A gente já sabe, né? Irã Madison, no dia seguinte, visão do milharal, bababá, e juiz investigativo e toda aquela porcaria que eles reinventaram ali para tentar, né, não passar tanta vergonha. E ali, ah, alguns adventistas que estavam precisando de um colete salva-vidas ali para não se matar, não se afogar naquele mar de vergonha, se agarrou naquilo ali e seguiu a vida, tá? Um, Ellen White foi uma dessas pessoas, gente, tá? Porque o que aconteceu? Como ela entrou numa depressão profunda, ela estava à beira da morte mesmo. Então a gente tem que entender isso aqui também. Olha o que Arthur White, o neto de Ellen White, escreveu a respeito desse choque que ela levou ali, da profetada de Miller. Foi durante esse período de incerteza e amargo desapontamento que a saúde de Ellen, já debilitada, piorou rapidamente. A tuberculose, ao que parecia, iria tirar sua vida. Ela podia falar apenas por sussurros ou com voz rouca. Seu coração foi seriamente afetado. Ela achava difícil respirar deitada e à noite costumava ser apoiada quase na posição sentada. Ela era frequentemente acordada do sono por tosse e sangramento nos pulmões. Enquanto Ellen estava nessa condição, ela respondeu a um convite de uma amiga íntima, a senhora Elizabeth Haynes, um pouco mais velha do que ela, para visitá-la em sua casa do outro lado da calçada em South Portland. Já era dezembro, mas mesmo assim Ellen foi passar alguns dias com ela. Elizabeth também ficou perplexa por causa do aparente fracasso no cumprimento da profecia em outubro. Ellen havia perdido a confiança na validade da data de outubro. Para ela e seus associados próximos, o dia 22 de outubro parecia não ter nenhum significado real. Eles agora procuravam os eventos que esperavam ocorrer em 22 de outubro, ainda no futuro. Então eles estavam tentando se agarrar. Tá, não aconteceu aqui, mas será que vai acontecer no futuro? Bom, a verdade é, Ellen White ela tinha duas opções. Ou ela se esvairia ali o seu resto de energia vital e faleceria, uma morte não tão bacana, né? Mas pelo menos sem afetar a salvação de milhões de pessoas, como ela acabou fazendo mais tarde. Ela tinha essa opção, ou ela se agarraria a qualquer coisa que aparecesse para poder psicologicamente seguir a vida e fisicamente também, né? Porque doenças psicossomáticas afetam o físico da pessoa. Bom, que ela resolveu fazer? Obviamente, entre a vida e a morte, amigo, você escolhe a vida, seja lá o que for. Então, o que apareceu ali? Hiram Madison e sua louca história do campo de milharal, junto com R.L. Crozier, que escreveram aquela barbaridade lá, a Lei de Moisés, aquele artigo do The Star Extra, né? E Ellen White falou: não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é verdade, vamos embora. Se agarrou naquilo e tocou adiante. Agora, além disso, ela teve uma visão. Você lembra da primeira visão dela? Ela teve aquele sonho do cordão verde. Aquele foi o primeiro sonho que ela teve, né? Sonho espiritual. Mas ela teve uma visão logo em seguida. E olhe qual foi a primeira visão de Ellen White, gente. A primeira. A gente já mostrou as coisas que ela errou ali. Endosso de Guilherme Miller, etc. Agora vamos falar da primeira visão dela. Como ela iniciou. Ó, primeiro sonho, cordão verde. Primeiro endosso, Guilherme Miller. Segundo endosso, Irã Madison. E primeira visão,
essa visão que a gente vai ler aqui agora. Preste atenção para a gente finalizar e daí chega por hoje, né? Aí a gente... aliás, como é que vai funcionar os vídeos? A cada 2 dias, gente. Sempre às 8 da noite, horário do Brasil, tá? 8:00, horário do Brasil. Hoje é um vídeo, amanhã não tem vídeo, depois de amanhã tem o vídeo 2, tá bom? Vamos lá, primeira visão. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: olha novamente, e olha um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante, colocada por trás deles, no começo do caminho, o qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito. E de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam Aleluia. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam, e perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Era tão impossível para eles, os que abandonaram a fé no movimento de 1844, voltarem ao caminho e irem para a cidade, como para todo o mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Eles caem. Todo mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Primeira visão. Eles caíram ao longo... Ou é de Deus ou é do diabo. Eles caíram ao longo de todo o caminho, um após o outro. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Ao declarar Deus o tempo, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou como o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Bom, a gente já falou sobre essa visão aqui, gente, mas a gente tem que iniciar esse vídeo finalizando com essa visão, porque é a primeira visão dela. A gente está traçando o perfil de Ellen White. Primeiro sonho, primeiro endosso, primeira visão. O que deixa claro essa visão dela, gente? Aqui, ó. Deixa claro, no mínimo, 5 pontos essenciais de sua fé. E, portanto, fé adventista, né? Porque o que é dela é da igreja adventista. Vamos lá. Quais são esses 5 pontos, brevemente? Número 1. Ponto número 1. Seria impossível para todos aqueles que haviam negado a falsa mensagem de Milerita ou a sua reinterpretação e juízo investigativo, que houvesse qualquer tipo de salvação para eles. Deus já havia... Ponto número 2. Deus já havia rejeitado todos os ímpios. Todos os ímpios. Portanto, não haveria qualquer tipo de necessidade de se pregar o evangelho a partir da data de 22 de outubro de 1844. Essa visão é a visão que criou a doutrina da porta fechada. Foi a visão que configurou junto, a gente vai ver depois, no próximo capítulo, junto com um escrito de um outro cara chamado Joseph Turner, vocês vão entender isso, que ela plagiou esse cara aí também. Mas tá, vamos lá. Essa visão dela é o que deu assim o selo para a pregação sobre a doutrina da porta fechada dentro do movimento adventista logo após a falsa vinda de Cristo no dia 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento. Ponto número 3. Deus claramente anunciou a Ellen White, segundo ela mesma diz, o dia e a hora da volta de seu filho Jesus Cristo. Ponto número 4. Ellen White faria parte dos 144.000 escolhidos de Apocalipse 14. Ponto número 5. Se ela faria parte dos 144.000, portanto, Ellen White necessariamente teria que estar viva, gente. No mínimo até os dias de hoje. Para presenciar a volta de Jesus.
Me ajuda, gente. Me ajuda, ou é de Deus ou é do diabo. Eu não sei qual que é a pior desses 5 aqui. Qual que é a pior? Eu não sei. Qual que é a mais herética? Qual que é a mais absurda? Qual que é a mais contrária ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? E de novo, a gente só está falando da primeira visão dela. Estamos ainda na primeira. Esse foi o pontapé inicial. Foi o início do, digamos assim, foi a minha primeira visão. Tá aí. A gente vai falar mais sobre as visões dela no capítulo 9, provavelmente vídeo 9 ou vídeo 10, que se chama Visões e mais visões e mais visões e mais visões, 3 pontinhos e um anjo relator. Esse é o nome o título do capítulo. Muito bem. O que é importante identificar, gente, até aqui é a atuação clara de quem? Do espírito de Jezabel por trás do ministério de Ellen White. Mesmo que ela estivesse apenas começando, tá? Mas será que a gente não está exagerando? Você está exagerando, cara. Não é, não pode ser, não pode. Eu deixei claro aqui, gente, desde o início. Ou é de Deus ou é do diabo. Ela falou, tá? Porque me diz uma coisa, que espírito estaria por trás desse negócio aqui? Não pregue mais o evangelho. Eles pararam de pregar o evangelho. Que espírito está por trás de não pregar o evangelho, gente? Tem que desenhar, gente. Quantas pessoas se perderam porque não precisa mais pregar o evangelho. Então, deixa cada um viver sua vida ali. Quem que será que iria dizer que ela teve acesso ao dia, a hora da volta de Jesus? Não foi Deus, porque não se marca a data. Tinha acabado de dar M. Acabado de dar ruim ali. No dia 22 de outubro. E ela insistia em querer marcar de novo. Não, fiquei agora Deus me falou. O dia e a hora da volta de Jesus. Falou para mim, não falou para o filho. Falou para mim. O pai falou para ela, mas não falou pro filho, cara. Meu Deus. É brincadeira, gente. E vocês vão ver a partir do próximo capítulo os plágios. Os plágios. É de Deus isso. Plagiar livro dos outros. E dizer que é dela e que Deus me mostrou. Eu não sei, gente. Eu não sei se realmente você, amigo adventista que chegou até aqui, né? Parabéns para você, porque não é fácil encarar a realidade dessa maneira. Eu sei que é difícil. Eu não conseguia, por muito tempo, enxergar e não conseguia ouvir essas coisas. Mas depois dessa breve análise, né, desse primeiro capítulo, será que você ainda consegue enxergar os escritos de Ellen White, como a Igreja Adventista diz, com uma contínua e autorizada fonte de verdade? Você ainda consegue, amigo? Ou você, amigo pastor, que tolera, né? Que tolera, por ser politicamente correto, essas besteiras e não fala a realidade, né? Então me responde o seguinte: se a gente pode tolerar o espírito de Jezabel, falsa profetisa no nosso meio, no meio cristão, porque a gente tem que delinear aqui o que é cristianismo, o que não é cristianismo, tá? Eu quero entender você, amigo evangélico, pastor, que quer, né, brincar aí com a política da boa vizinhança, né? Me responde uma coisa, amigo. Pode ser falso profetisa e continuar indo na sua igreja, pregando na sua igreja? Você pode, então tá tudo certo. Os adventistas seguem uma falsa profetisa. Para você tá ok. Você abre as portas para o Rodrigo Silva pregar na sua igreja. Ele é adventista, ele crê em Ellen White. Ou pelo menos diz que crê. Né? Tá tudo ok? Então peraí. Então qual que é as regras do jogo? Se pode, tá liberado falsa profetisa? Então me explica por que você também não é a favor então da Quimbanda, da Umbanda, da Nova Era, do satanismo, da Wicca, do islamismo.
Qual o problema com essas outras formas de religião? Então, se pode falsa profetisa, que atua pelo espírito de Jezabel, então pode tudo, amigo. Pode tudo, amigo. Vamos encarar a realidade, irmão. Tá? Para de querer ser apenas um puppet, um bonequinho, um bonequinho aí do sistema religioso, que pede que você faça a política da boa vizinhança para não ter problema, né? Para não ter problema. Porque você quer ter o que? Mais membros na sua igreja, você quer ser mais popular, né? Enquanto isso, o diabo deita e rola aí. Deita e rola na tua cara, né? E, ó, esbofeteia a sua cara. Sabe por quê? Porque ele tá pegando o membro da sua igreja. E você não tá fazendo nada. Porque não é o seu chamado. Né? Pois é. Então, gente, esse foi apenas um início, tá? Para esse pessoal, para finalizar, eu deixo a seguinte frase de Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se chama a si mesmo profetiza. Você tolera. Você tolera a mulher Ellen White, que se chama a si mesma de profetiza. E samba na sua cara. Jesus tem algo contra ti. Tá lá em Apocalipse 2:20, vai lá ler. Tá bom? Gente, encerramos por aqui. Vídeo 1. Descortinando Adventismo, volume 3. Vocês já entenderam mais ou menos o teor do livro. É paulada mesmo. É o último livro da série. E a gente só tá esquentando, amigo. A gente tá começando aqui. Vai ver coisa bem pior. Vai ver coisa bem pior que vai, pra honra e glória de Deus, acordar muita gente. Os Jeus vão se levantar. Os Gideões vão se levantar e vão destruir os postes erguidos a Baal. E Jeú, os Jeus, aqueles que estiverem operando sob o espírito de Jeú, mesmo espírito de Jeú que eu digo, que é, digamos assim, um manto, um poder de Jeú, né? Esses vão derrubar os postes erguidos a Baal e vão eliminar, destruir o espírito de Jezabel. E é para esse cara que eu tô falando agora, amigo. Se levanta, irmão. Se una a esse exército. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. Você que tem espírito de guerreiro dentro de você, chegou a tua hora, irmão. Vamos para cima. Vamos para cima. Para de ser. Por quê? Por causa do teu bolso, né? É por causa do teu bolso? Quer fazer o dinheirinho, né? É isso, né? Tem como você fazer seu dinheirinho também, abençoado por Deus agora, e encarando esse espírito de Jezabel, essa potestade que está aí à tua volta e que te deixa covarde, acovardado. Parece um Sméagol, aquele Sméagol do Senhor dos Anéis. My precious, my precious. Atrás do ouro, né? Atrás daquilo que reluz, né? Toma vergonha na tua cara, irmão. Levanta, tá na hora, tá na hora. Vamos levantar, vamos pra cima. Tem gente que tá morrendo por tua causa, que está se acovardando. Você tem voz. E agora eu tô falando para aqueles que têm voz, aqueles pastores que têm voz, mas não querem usar a voz, porque são covardes. Eu não tô nem falando pros pastores adventistas, esses aí, enfim, esses aí, a gente já falou demais com eles. Tô falando com os pastores evangélicos agora. É com vocês, irmão. Agora a coisa está com vocês, tá bom? Vocês que têm voz e se acovardam. A coisa está com vocês agora. E de novo, parabéns àqueles que não se acovardaram. Descortinando Adventismo, volume 3. Corre lá. Amazon.
Não tô nem aí pra venda, né? Não tô falando por isso, tô falando para que você tenha o conteúdo, tá? Tenha o conteúdo, leia, tenha essa arma apologética na sua mão, porque não existe em nenhum outro lugar. Não é porque fui eu que escrevi, toda honra e glória a Deus. De novo, não sou nada, sou um mendigo sem Deus, sou nada. Mas essa obra tá pesada, galera. Vamos pra cima. Descortinadadventismo.com, você consegue adquirir. E na Amazon vai estar lá para você. Obrigado, editora Jocum, pelo lançamento do livro. E todos os envolvidos, Neison, Lígia, Pastor Marcos Corte. Muito obrigado por tudo. E daqui a 2 dias, às 8 da noite, mais um capítulo da série. A gente vai falar sobre os plágios dela. Você não pode perder os plágios de Ellen White. Plágio que você nunca nem imaginava, amigo. Até de visão ela plagiou. Visões. Visões. Ela plagiou visões. Daqui a 2 dias. Tamo junto. Um abraço. E fiquem com Deus.